pessoal. Bom dia a toda a audiência. Obrigado mais uma vez por me receber. E eu quero já aprender um pouco mais sobre Março Lilás. Né, o que quer dizer? Eu sei que cada mês tem uma cor e é sempre para prevenção, para ficar um pouco mais esperto. Então vou pedir para o Dr. Guilherme contar pra gente. Depois do novembro, né, azul, e do outubro rosa, que fala do câncer de mama e do câncer de próstata, a gente... Aí, agora tá bom. Melhorou? A gente tem o Março Lilás, que fala sobre a prevenção, a conscientização e a prevenção do câncer de colo de útero, que é o segundo câncer ginecológico mais comum nas mulheres, né, depois do câncer de mama. E é o terceiro câncer mais frequente nas mulheres, representando 11% dos cânceres em todas as mulheres. E o que é muito interessante, não é interessante, mas o que é muito importante é que esse câncer ele é prevenível, diferente dos outros cânceres. Então a gente consegue prevenir. É tão importante e tão verdadeiro isso que em 2018 a Organização Mundial de Saúde lançou uma campanha mundial para a erradicação do câncer de colo de útero. Gente, saber que a gente está falando sobre erradicação de um câncer, de um tipo de câncer, é o avanço, né? A tecnologia chegando na medicina, e é muito bom, porque é uma doença que ninguém deseja, que quando ouve, eu imagino como deve ser quando você precisa, né, dar o diagnóstico para alguém e poder falar que existe como erradicar, né? Tem como a gente se livrar. Ainda não chegamos no nível de se livrar de todos, mas eu tenho fé que um dia vamos chegar lá. Mas se tem um que a gente pode se livrar, a gente tem que se livrar. Com certeza. E é muito importante que as mulheres, que a população, que a gente conheça as maneiras de prevenção desse câncer, pra gente não ter, que é o que você falou, ninguém quer ter um câncer. Graças a Deus hoje com o avanço da medicina a gente consegue tratar e curar muitas mulheres, mas mesmo o tratamento, mesmo após a cura, o tratamento é um tratamento muito radical, é um tratamento muito difícil, e o melhor sempre é a prevenção, para dar não só vida, mas qualidade de vida para os nossos pacientes. Teve uma época que quando a gente falava em câncer, bom, tem gente, né, principalmente os mais velhos, que não fala a palavra. Com certeza. Fala aquela doença ruim. A doença, mas olha como vem mudando, porque eu acho que falar é importante, ter conhecimento, saber, né? Esse é o nosso objetivo com as nossas entrevistas, com o nosso bate-papo, é saber o tanto que é possível a gente se cuidar, o que der pra gente prevenir, vamos cuidar, vamos estar saudável, né? Esse é o nosso intuito com as nossas entrevistas. E saber que um tipo de câncer existe como prevenir, que é através da vacina. Sim. Só que muita gente, você vai perguntar, não tomou a vacina. Não. A parte da prevenção hoje no nosso país, o governo e talvez a medicina também, a gente acaba investindo muito pouco na parte de prevenção. Acho que é uma questão cultural. A gente tem uma medicina muito mais assistencial do que preventiva. A gente tem essa cultura de só vai a hora que tá doendo, precisa sair sangue para ver que o trem é sério. A gente tem que mudar essa cultura. Eu acho que o pessoal, as gerações mais novas têm tido essa cultura, principalmente de preservação do meio ambiente, tem essa conscientização melhor. Principalmente o pessoal mais antigo tinha muito medo. Eu acho que o relacionamento que o ginecologista tem de médico e paciente com a mulher que vai todo ano, de novo a gente falar da importância de estar todo ano com o ginecologista, isso possibilita o rastreio de sintomas também. Às vezes um sintoma que a gente acha que não é nada, que não acha que não é nada, e aí nas consultas de rotina você consegue com o ginecologista ali, ele procurar, vamos falar assim, ele fica procurando alguma coisa e encontra às vezes um sintoma que muitas vezes não era nada, e aí estando com o ginecologista, fazendo o acompanhamento de rotina, a mulher consegue fazer o Papa Nicolau quando indicado, fazer a mamografia. Às vezes o ginecologista pode, às vezes, como ele é o médico da mulher, pode até outros exames. Eu vou dar um outro exemplo, uma colonoscopia quando a mulher for mais velha, tiver com avançar da idade. Então, assim, ter essa rotina e não achar que é só quando eu tenho sintomas que a gente tem que procurar o médico. Tem que estar ali em alerta, porque como toda doença, o quanto antes ela aparecer, você descobrir, e muitas ficam quietinhas por muito tempo, né?
As gerações mais antigas, né, para não falar as mulheres mais velhas. Ah, bom. Que eu tô aqui para defender a mulherada. As gerações mais antigas, o pessoal tem esse... Tinha muito isso, né? Principalmente com o ginecologista, que é a intimidade da mulher, né? Tinha muita vergonha de ir procura, assim, quando a gente vê na parte da mama, na parte da vagina, onde a gente vê casos muito avançados. E o câncer, quando diagnosticado no estadiamento inicial, ou seja, quando ele está pequenininho, ele é curável quase em 100% das vezes. Você sabe que uma das coisas que eu mais gosto, eu sigo o Hospital de Câncer aqui de Catanduva nas redes sociais, eles têm o sino. Sim. Que quando... Eu não sei exatamente se é quando é a cura, mas é quando é o último final do tratamento. Final do tratamento. E aí as pessoas vão lá e tocam o sino. Gente, eu tô ali no feed, olhando fofoca, né? Adoro uma fofoca, vendo a foto das amigas, dos amigos. Aí, de repente, chega, porque eles filmam as pessoas tocando o sino. Eu assisto infinitas vezes. Eu nem conheço a pessoa, mas é uma sensação tão boa. Outro dia a Rô, mãe de um amigo nosso, tocou o sino e a hora que eu vi, eu já tinha visto, eu já sabia, né, pelo grupo dos amigos é o último tratamento da Rô e tal. Mas de repente eu tô na internet, opa, o vídeo dela, a hora que eu vi, eu tô chorando. E assim, como eu tava falando mais cedo, o que uma doença antes ninguém nem queria falar o nome. Hoje a gente já vê muito mais casos de gente que, fulano teve câncer. Teve uma época que a gente, fulano faleceu de câncer. Hoje é muito comum, graças a Deus, fulano teve. E hoje tá bem, tá curado. Tá vivendo qualidade de vida. Com certeza. E seguindo, tem, óbvio, ter um acompanhamento depois de um tempo. Sempre. Mas você vê lá viajando, curtindo os filhos, os netos e vida que segue. Não, graças a Deus a medicina avança muito. Hoje, como a tecnologia avança muito, a medicina acompanha esse crescimento exponencial de conhecimento, de tecnologia. Isso ajuda muito os nossos pacientes. Isso é muito bom. Esse rito de passagem aí que o hospital tem, isso é muito bom para marcar o final de um tratamento que é muito difícil e acaba mudando muito a vida da pessoa. E o conhecimento ajuda no tratamento. E eu acho que da outra vez que eu vim aqui eu falei muito da prevenção, né? Eu sou um cara que eu gosto muito, muito, muito de prevenção, porque é o que mais traz benefício para o paciente, porque esses tratamentos mudam muito a vida das pessoas. E na prevenção é uma coisa rotineira que mantém a qualidade de vida e uma vida longínqua e com qualidade. Bom, e para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o Dr. Guilherme Accorsi, ele que é formado aqui na Faculdade de Medicina da FAMECA, trabalha no Hospital de Câncer de Catanduva, no HB Onco em São José do Rio Preto, no Instituto Accorsi aqui em Catanduva, junto com o Alfeu. Onde o pessoal quiser, eu tô trabalhando. Tá se tiver mais alguém que Chamou, eu trabalho, eu trabalho. E ele se aprofundou, né, no tratamento das mulheres com câncer em oncologia ginecológica no Hospital de Câncer de Barretos, especialista em cirurgia minimamente invasiva, com um ano de estudo avançado em videolaparoscopia, falei de primeira. E foi o primeiro residente da América Latina a concluir sua formação com o título de cirurgião robótico. Tá aqui com a gente hoje e o assunto é Márcio Lilás. Estamos falando sobre o câncer do colo de útero, e ele falou que o lema dele, a gente já percebeu, que é a prevenção. Então, quais são os exames que na minha rotina eu devo pedir? Normalmente o próprio médico já pede, mas quais são esses exames para a gente poder prevenir? A prevenção do câncer de colo de útero, principalmente, é o que você falou, é a vacinação. Além da vacinação, que é para prevenir a infecção, é o Papa Nicolau. É o exame que toda mulher tem que fazer anualmente. Então, na rotina, o ginecologista todo ano, é aquele examezinho que ele passa, aquele aparelhinho que toda mulher odeia, faz a coleta do material ali da entrada do útero, do colo do útero, e manda isso para análise dessas células. E através dessa análise a gente consegue detectar até a lesão antes do câncer. A gente consegue detectar a infecção e consegue detectar até a lesão antes de virar o câncer, ou até o câncer no seu estadiamento. Então a gente rastreia em toda a população aquela paciente que tem o risco. E a gente consegue detectar o câncer antes de dar sintoma nenhum, o câncer microinvasivo que a gente fala.
Eu vou fazer uma pergunta de leigo, não sei. Se a mulher foi infectada, teve infecção, vai virar câncer? Não, então, assim, o câncer do colo do útero, ele é causado quase que virtualmente, 100% dos casos, raramente não, pela infecção pelo vírus do HPV, que é a doença sexualmente transmissível mais prevalente na nossa população. 80% das mulheres irão em algum momento, ou dos homens, entraram em contato com o vírus do HPV em algum momento durante a vida. É esse conhecimento de saber que da infecção, do desenvolvimento dessa interação da infecção e como essa infecção se desenvolve para se tornar o câncer. Essa evolução que possibilitou o desenvolvimento da vacina e do Papa Nicolau. Não são todas as pacientes infectadas pelo vírus do HPV que vão desenvolver. Mas quem desenvolveu é porque foi infectada. Porque foi infectada pelo vírus do HPV. Isso demora anos, mais ou menos 10 anos. Ah, então... É um processo lento. Não foi o que eu fiz semana passada. Não. É um processo muito lento. E muitas vezes você tem uma reativação. A gente não fala que às vezes a herpes reativa, tudo. Você pode ter tido uma infecção, ter melhorado, essa infecção ter ficado se escondido ali dentro do corpo da mulher e ter reativado e depois ter crescido, ela se torna uma infecção persistente. Depois de uma infecção persistente, ela torna uma lesão pré-invasiva, ela é uma lesão grau 1, grau 2, não é o câncer ainda, é uma lesão precursora. Grau 1, grau 2, grau 3, e aí depois ela se torna o câncer. Aí o câncer, ele é microinvasor e ele vai crescendo. Então o câncer do colo do útero, ele tem todo esse desenvolvimento. E é esse conhecimento que a gente quer da infecção. Por isso que tem que fazer o Papa Nicolau todo ano. Por isso. E o Papa Nicolau, ele não é perfeito, ele pode errar. Então não é que porque você fez um que não tem nada. Aqui ele pode ter dado errado. Além de você ter esse desenvolvimento lento e progressivo, o Papa Nicolau pode vir. Nada é perfeito. Nenhum exame diagnóstico é perfeito. Então o Papa Nicolau, você pode fazer o Papa Nicolau. Então esse negócio de que eu fiz esse ano, eu vou pular o ano que vem porque não deu nada. O que acontece é que se você tiver 2 consecutivos, 2021 e 2022, 2 anos consecutivos, você pode pular 3 anos. Porque aí você teve 2 consecutivos. E aí você pode. Mas isso não significa que você não tem que ir no ginecologista. Porque ela pode ter outras coisas. Pode ter outras coisas e ele pode examinar. Ele pode ver alguma outra coisa que não tem. E aí ele fala, opa, em vez de pular, vamos fazer de novo. Entende? O pessoal precisa entender, isso é uma medida de saúde pública. Isso é uma coisa que nós usamos para toda a população. Uma outra coisa é que o médico vê, examina, conversa durante a consulta. E aí ele pode usar aquele método do Papa Nicolau, que é de rastreamento, para procurar alguma outra coisa que teve um sintoma, alguma coisa no exame físico que ele viu. Então, assim, é o rastreamento? Legal, vamos fazer o rastreamento todo ano, fazer o Papa Nicolau. Mas isso não significa que a mulher tem que deixar de ir no ginecologista, de estar acompanhando, de estar vendo todo ano, porque ele pode ver alguma coisa e usar o exame do Papa Nicolau por um sintoma, por alguma alteração. Por isso que é importante também conversar, falar, né? Essa anamnese que os médicos fazem, que é perguntar, porque às vezes numa história que você conta, que aconteceu não sei o que, tal dia diferente, opa, ali pode ser alguma coisa. E aí ele vai buscar. Então, a importância que tem o Papa Nicolau, porque aí a gente consegue prevenir o que a gente vê de pacientes, por exemplo, essa mulher, a Rô, que tratou, mas a gente vê que, se Deus quiser, ela vai estar excelente. Um abraço pra Rua aí, eu não conheço, mas tudo de bom aí, espero que tenha dado tudo certo. Mas muda, são tratamentos que mudam muito a vida dos pacientes, e às vezes com sequelas muito, muito importantes. Às vezes não, mas às vezes um risco de sequelas muito importante. E a hora que fez o rastreamento, você vai lá, faz uma biópsia, faz uma biópsiazinha maior do colo do útero, tá tratada, ou às vezes faz uma cirurgia mais simples e nunca mais você precisa acompanhar, entendeu? E aí não, eu preciso fazer 5 anos de tratamento, voltar. E poderia ser desse jeito, descobri, fiz o tratamento, passou, e às vezes você pensa, não foi desse jeito porque eu deixei evoluir e passar da fase da infecção e se transformou em um câncer, e aí ele vai crescendo porque você, eu não vou faz 6 anos. Às vezes tem um corrimento um pouquinho mais prolongado, às vezes um sangramentinho, que às vezes namorou e sangrou um pouquinho. E aí o mal da mulher é que assim, mas acontece sempre, aí ela acha que é normal. E esse sempre é um recado, tipo, tá sempre te avisando, né? Tipo, vai ver.
Sim, principalmente o câncer do colo do útero, que a gente falou. Eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla, porque é o que a Organização Mundial de Saúde falou, a gente pode erradicar esse tipo de câncer. Então, o governo, aí, lógico, precisa bater muito forte nessa tecla aí, né? Nós estamos lá com o pessoal do Hospital de Base, DRS aqui do Estado de São Paulo, para a Secretaria de Saúde, para melhorar essas campanhas de vacinação e a coleta do Papa Nicolau, para a gente ter o mínimo de casos. E quando tiver, serem casos iniciais, onde são tratamentos mais simples, que não trazem riscos de sequela nenhum para o paciente. Tem um tempo exato para você falar, dar o diagnóstico correto de que é câncer após a infecção? Você falou que pode ser durante aí, pode demorar até 10 anos, mas para você falar é o câncer, não tem um tempo exato, uma média? 10 anos. A média dos 10 anos? A média dos 10 anos vai desde a infecção, a persistência da infecção, a transformação, porque o que vai acontecer? Eu dou um exemplo que é o mais comum, né? A pessoa que trabalha muito no sol não começa a ter alterações na pele? Uhum. Isso é a agressão do sol na pele, isso é uma coisa que a gente vê. A infecção, ela faz a mesma coisa no colo do útero da mulher. Ela vai, cronicamente, aquela infecção vai causando alterações. E aí geralmente é uma infecção persistente. O que é uma infecção persistente? Acima de 2 anos. E aí essa infecção que se prolonga mais de 2 anos, ela pode aí, essa agressão persistente às células do colo da entrada do útero da mulher, pode fazer com que ocorram alterações. As células ali, pela infecção, vão tendo mutações. Essas mutações fazem alteração grau 1, grau 2, grau 3, são lesões precursoras, não é o câncer invasor. E aí depois tem. Isso geralmente leva 5 anos. Nossa. Pouco mais de 5 anos. Então a gente põe na média aí 10 anos da infecção, da persistência, das alterações para o câncer, e aí ele vai começar a crescer. Aí tem um momento que ele é microinvasor, menor que meio centímetro, que é muito pequenininho, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, que já dá para 5 milímetros, dá para rastrear. Com o Papa Nicolau. Com o Papa Nicolau a gente vê. A gente tem o Papa Nicolau e a coleta. Por que o Papa Nicolau? A gente tira as células. Então a gente faz a coleta das células. Vai um médico especialista, um patologista, olha no microscópio, essa célula aqui está alterada. Olha. E a gente pode fazer ainda mais. A gente pode, nessas células, usar a tecnologia. A gente pode detectar o DNA do vírus ali. Tipo, opa, tem aqui tem a infecção do DNA do vírus, então você tá com a infecção. Então, além do Papa Nicolau, que é análise, o patologista vai lá e vira no microscópio a célula, a gente pode usar a mão da tecnologia e buscar por PCR, que a gente fala, vou usar, que é a reação de proteínas em cadeia, que é o PCR, Protein Chain Reaction, que é um exame que a gente faz para muita coisa. Então, PCR, eu ouço leigamente falando assim, é um exame para saber se tem câncer em algum lugar do corpo. Não, o PCR, tem um PCR que é o Protein Chain Reaction, é um exame de reação em cadeia de proteínas, e você pode usar para qualquer coisa. Para isso a gente vê a proteína do vírus. Entendeu? É só um método. Entendeu? Que a gente quanto utiliza. Mais rápido for detectado, mais rápido. Não, vamos imaginar que seja infecção. Então, todo ano. Então, qual é o objetivo do Papa Nicolau? Então, a gente sabe que acontece a infecção pelo vírus do HPV. Essa infecção tem que ser persistente. A maioria das mulheres vai eliminar a infecção, tá? Então, é a pequena porcentagem. É a doença sexualmente transmissível mais frequente na população. Se fosse assim, 80%, se fosse todas as infecções, todo mundo tem câncer. Não, a maioria das mulheres vai eliminar e vai ficar bem. Algumas infecções vão dar as verruguinhas. Essa infecção não dá o câncer. Doutor, eu tive uma verruguinha quando eu era jovem. Essa não dá câncer. É um outro. O coronavírus não tem vários tipos? Variantes. Variantes? Né? O HPV também tem variantes. Tem aquelas variantes que são de risco para causar o câncer. Então, se você tem que ter infecção pela variante de risco, essa infecção tem que ficar persistente. Então, isso mais ou menos acima de 2 anos. Aí, essa infecção passou de 2 anos, vai começar a ter alterações. Isso geralmente leva 5 anos. Então, a gente tem uma média aí de 7, 8 anos. O Papa Nicolau, você tem que fazer durante esse tempo para pegar em algum momento isso. Ô, doutor, e se descobri, tô com a infecção? Então agora eu posso tomar vacina? Ou a vacina, já é tarde demais? Então, nós entendemos que o desenvolvimento é pela infecção.
do câncer. Então teve a infecção. O que a gente quer com a vacina? Igual o corona, a gente quer tomar a vacina antes de você entrar em contato. Então a indicação da vacina é para meninas e meninos, para os dois sexos, dos 9 aos 14 anos. Para os meninos também ajuda a diminuir a disseminação e um pouco do câncer de pênis. Diferente do da mulher, a maioria dos cânceres de pênis não são ocasionados pelo HPV. O da mulher, quase que 100% dos cânceres são. Então, das meninas dos 9 aos 14, não, mas ela é muito criança, mas é justamente por isso. É para você tomar a vacina antes de namorar, antes de iniciar a vida sexual. Então a gente tem que sair um pouquinho. E aí a vacinação faz isso. Doutor, mas eu já tive contato. Pode tomar. Até os 23, 25 anos, a mulher pode tomar. Não é o mesmo benefício, mas pode tomar. Só que ela está disponível no SUS para os 9 aos 14 anos. Ela está disponível para as pessoas até os 25 anos, se eu não me engano, para aquelas pacientes imunossuprimidas, transplantadas, que têm HIV, que convivem com HIV, entendeu? Então, para essas pessoas, está disponível no SUS para essas pacientes até os 25 anos. Para as meninas e meninos disponíveis para o SUS, até dos 9 aos 14 anos. Já fui mãe. Pode tomar essa vacina depois? Até os 45... fala que tem algum benefício, porque a incidência ela é maior dos 40, 45 anos do câncer de colo de útero, que tem algum benefício. Pode tomar. Até depois da infecção. O coronavírus, eu tive coronavírus. Posso tomar vacina? Não, tem que tomar vacina também. Ele vai ajudar, ele vai te aumentar a imunização. A gente não falou que o coronavírus tem vários tipos de coronavírus? O HPV também tem vários tipos de alto risco. Então, que a vacina, às vezes você foi infectado por um e você vai tomar a vacina que vai te imunizar para outro. E a vacina, ela é mais, no caso aqui, ela é mais eficaz do que a infecção. Tem alguns tipos de infecções que a infecção, você ter a doença, a imunização é maior. A vacina no HPV aqui é melhor. E existe algum fator de risco? Tipo, eu tenho isso, então quer dizer que eu tenho mais chance de ter? A infecção, que é o causador. Mas fumar e ter imunossupressão. Porque, como a gente falou, é uma infecção. E a maioria das mulheres elimina a infecção. Então, aquela mulher não conseguiu eliminar a infecção. Então, tudo que dificulte ou diminua o seu sistema imunológico vai facilitar o desenvolvimento do câncer. Então ter uma vida mais saudável, para você ter a sua imunidade maior, tá saudável, para quando tiver uma doença, aguentar o tratamento. Ajuda. Não, ajuda o organismo a eliminar a infecção, porque aí a gente não dá tratamento nenhum. A paciente veio uma menina jovem, 26, 27 anos, que é a idade aí, o pessoal tá mais solteiro, namora mais. Fez um Papa Nicolau ou fez aquele teste que eu falei, detectou o vírus do HPV. Não tem alteração, tem só a infecção. O que a gente faz? Acompanha. Repete o exame para saber se já eliminou a infecção. Repete em 6 meses, repete 1 ano. Se não detectou mais, não detectou, acabou, eliminou a infecção. Entendeu? Então assim, quem vai eliminar a infecção é o próprio organismo da mulher. E aí para isso sozinho, não tem sem medicação. Como tomar alguma coisa para melhorar a imunidade? Tem alguns estudos que falam de melhorar a imunidade, para melhorar a taxa de resposta, mas nada muito comprovado assim. Tem essa medicação, esse alimento, não. Manter uma vida saudável. O cigarro é uma coisa que aumenta risco. Porque ele diminui vamos falar a verdade, não tem vantagem nenhuma. Então... Nenhuma. E aquelas pacientes que têm tem rim transplantado, tem lúpus, convivem com HIV. Então esse perfil de pacientes com imunossupressão, ou seja, que tem por algum motivo, ou que precisa fazer um tratamento que diminua, por exemplo, vou tratar para o meu transplante, vou tratar para o meu lúpus, isso diminui o tratamento dessas doenças, diminui o sistema imunológico. Ou tem uma doença que é imunossupressora, isso aumenta o risco. Ô, doutor Guilherme, o HPV, ele é uma doença sexualmente transmissível? Sexualmente transmitível. É só assim ou pode pegar de algum outro jeito? É só assim, existem alguns relatos de alguma coisa, mas é uma doença sexualmente contato. Você tem que ter o contato da secreção com a você pode ter você pode ter um beijo não passa? O sexo oral passa.
Ah, tá. Então você tem que ter o contato da secreção com alguma área que tenha tido, por exemplo, a virilha, o pênis. Mas o beijo de boca na boca, não? O beijo de boca a boca, não. Tá bom? Porque geralmente é uma doença que se desenvolve ali na região genital. Entendi. Entendeu? Então, assim, você tem ali... Mas, tem um HPV na garganta. Porque como que acontece? Eu preciso ter uma área de lesão na mucosa para que o vírus possa penetrar. Por exemplo, o coronavírus. O coronavírus. Como que é a transmissão do coronavírus? Você tem que pôr a mão na mucosa para ter uma absorção. O HPV, você precisa ter ou a mucosa ou você precisa ter alguma área, algum cortezinho, alguma coisa, que é o que tem na vulva, no ânus, entendeu? Então você tem que ter o contato da secreção com alguma dessas áreas. Então, por isso que no beijo, tipo, você vai ter o contato ali, mas você não vai ter nenhuma área de contato, de fricção, para o que a gente tem durante a relação. Então, assim, é uma doença sexualmente transmissível na maioria das vezes, né? Aí o raro do raro geralmente não é o que acontece. Bom, então para você que ligou o rádio, estamos falando do Márcio Lilás para falar sobre a importância de prevenir e ficar sempre atento sobre o câncer do colo de útero. Doutor, a partir do momento que a mulher ela recebeu o diagnóstico de que ela tem o câncer no colo do útero, aquela pergunta clássica, se tirar o útero, resolveu? Quando a gente vai falar de câncer, nunca tem a palavra resolver. Sempre tem o risco da doença voltar. O que acontece? Quanto menor for a doença, menor é esse risco. Nós não falamos que a doença vai desde a infecção à lesão precursora. Se eu diagnosticar a lesão precursora, a gente tratou a lesão, não é o câncer. Aí eu peguei o câncer microinvasor. Quase que 100% das vezes, 99%. Por quê? Porque existe alguma vez que pode voltar o câncer. Tem um câncer de 2 centímetros, 3, aí o risco da doença voltar vai ficando maior. Mas na maioria das vezes, quando esse câncer inicial, tirar o útero é o que resolve. Porém, se a paciente não teve filhos, a gente consegue fazer uma cirurgia que a gente tira o câncer e preserva o útero. Porque aí ela consegue engravidar. Não é igual, não é a mesma coisa, mas a gente preserva a chance de fazer. Mas não pode ser, não é todo câncer de colo de útero que dá para fazer isso. Tem que ser no momento, no começo. Porque a cirurgia, às vezes, pro câncer de colo de útero nem é o tratamento. Se o câncer estiver muito grande, não significa que não tenha cura. Significa que a cirurgia não é o tratamento para aquele tumor. Ela vai fazer, a gente vai determinar um outro tratamento. Eu tenho aqui a informação de que o câncer de colo de útero, segundo os dados divulgados pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que é o câncer de colo de útero, é o terceiro tumor maligno mais comum entre a população feminina do Brasil. Então, tirando os tumores de pele e não melanoma. Então, se eu sou mulher, nos Estados Unidos é o 13º. Olha como elas se cuidam mais que a gente. São medidas de saúde pública que são mais... Na Austrália é o 14º. E aqui é a vacinação. É a vacinação e conscientizar, saber, né? Primeiro é a conscientização. Depois a vacinação. Porque aí você é consciente daquilo, você vai vacinar os nossos meninos e as nossas meninas. E vai diminuindo até chegar na erradicação. Mas o pensamento brasileiro como é, né? Se eu sou mulher, eu tenho grande chance, se eu não tomei a vacina, do câncer do colo de útero. Aí eu já tive filhos, e aí na minha cabeça, não sei, posso estar errado, o útero é só pra isso. Eu não posso ir, então vou marcar lá com o Dr. Guilherme. Eu já tive filho, quero tirar meu útero. Não, porque a cirurgia ela não é sem riscos. O risco do câncer, se você tiver uma vida... quais são outros fatores de risco pro câncer de colo de útero? Se é uma doença sexualmente transmissível, o número de parceiros, a data do início da atividade, a idade do início da atividade. Então, se você usa preservativo, se não usa preservativo. Então, se você mantém uma vida saudável, faz o Papa Nicolau, tudo, você vai ter uma alimentação saudável toda. Se você tem toda uma vida saudável, não tem a necessidade. O risco é muito menor.
entendeu? Acompanha com o seu ginecologista, o risco é muito menor. Então sempre é o risco e o benefício. Mas se eu quiser chegar e marcar uma cirurgia, eu posso? não, porque sem motivo, não, porque a cirurgia tem riscos. Você tirar útero, é sempre que você precisar um tratamento, sempre que você tem uma doença, o tratamento, lógico, é excelente. Muitas vezes pode melhorar, mas nunca vai ser como era. Então, se você não tem nada, se você não sente nada, você vai fazer primeiro uma cirurgia que vai trazer riscos. Um risco de sangramento, um risco de machucar. Então risco como qualquer outra cirurgia. Qualquer outra cirurgia. A retirada do útero é uma cirurgia que tem riscos. Entendeu? E você vai mudar a sua vida. Eu tenho mioma, eu tenho sangramento. Então você fez a cirurgia, vai melhorar a cirurgia. Um motivo, né? Eu tenho adenomiose, eu tenho endometriose, eu tenho câncer. Então você está usando a cirurgia como tratamento. A cirurgia não é prevenção. Porque a prevenção é isso, risco e benefício. Por isso que eu sou tão fã de prevenção. Que risco você tem de fazer a vacina? A gente tem um estudo nos Estados Unidos com 50 milhões de vacinas ao longo dos anos. Não teve nenhum efeito adverso grave. Nenhum efeito adverso grave. E é tão simples tomar uma vacina? Fazer o Papa Nicolau, a gente sabe, é ruim, incomoda, tudo. Mas aí, olha o jeitinho brasileiro. Em vez de todo ano passar com o ginecologista, fazer uma consulta. Porque quando você está na rotina, a consulta não é 1 hora, 2 horas. Porque se você vai todo ano no seu médico, ele te conhece, ele sabe. Teu histórico. Sabe teu histórico. E aí, como você tá, vai perguntar, vai ser uma coisa rápida. Vai lá, vai examinar, tranquilo, colher o papa, acabou, você foi embora. Vem trabalhar tranquilo. Aí a gente quer operar em vez de fazer... Né? Ao invés do tratar, né? Eu quero operar para em vez de estar todo ano com o meu ginecologista, em vez de vacinar, eu quero ir lá e passar por uma cirurgia. Entendeu? Então, assim, a prevenção, como que é a erradicação? Prevenção, vacina e tá todo ano com o ginecologista, ele fazer o Papa Nicolau, a detecção do HPV, que hoje o que a gente tem de mais moderno, né, além do Papa Nicolau, ainda o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil não disponibiliza, porque o Papa Nicolau é eficiente, tá? Mas aí hoje no consultório. Mas se alguém tiver a condição e quiser pedir o HPV, o teste do HPV, sim, no consultório a gente faz. Eu faço no consultório. É que eu sou especializado na parte de tratamento do câncer e de cirurgias de alta complexidade e endometriose. Eu não faço rotina ginecológica. Eu geralmente, quando uma paciente me procura por uma lesão precursora, já sabe alguma coisa, eu vou fazer o acompanhamento após o tratamento, eu utilizo também. Porque pode voltar. Mas espera aí, que agora eu fui pega de surpresa. Pode voltar. A infecção pode. Mas depois que tomou vacina, aí nunca mais. Não, você pode ter. É uma diminuição de... Não. Tomou a vacina. Não significa que você tomou a vacina que não vai ter. É que o brasileiro, ele gosta de saber assim, eu vou tirar o útero, eu vou tomar vacina e tô livre, mas... Não, nada tá livre. Viver é assim, né? As consequências serão menores. Não, você vai diminuir o risco. A gente vai diminuir risco. A gente nunca vai zerar, nunca vai fazer nada. A medicina, pelo que eu percebi, é prevenção e medir o risco. Sempre. Você resumiu a medicina aí. Tudo que a gente vai falar com o paciente é risco e benefício. Como você tá, o que você tem, é onde a gente quer chegar. Qual é o risco pode acontecer? Opa, um risco muito grande, vamos... A cirurgia pode mudar a vida de uma pessoa. Então, assim, doutor, eu vou tomar a vacina. Tô livre. Não, você vai diminuir muito o risco do câncer. Muito. Tanto que a gente fala em erradicação do câncer de colo de útero. Entendeu? Mas a gente precisa ter mais de 90% das meninas vacinadas e mais de 70% da população feminina na idade, porque o Papa Nicolau é indicado dos 25 aos 65 anos. Doutor, eu tenho 20 anos. Papa, não adianta. Por quê? A infecção, 20 anos vai eliminar a infecção. A menina jovem é altamente eficaz em eliminar a infecção. A mulher mais velha que tem mais dificuldade de eliminar a infecção. Então, a gente, falo a gente pela nossa idade, a nossa geração talvez não vai ser a geração que erradicou, mas a gente vai criar essa geração. Então, a nossa geração é muito importante para educar os nossos filhos, e aí filhos e filhas, né, assim, em geral, porque me surpreende também, os meninos. Então, a nossa geração é muito importante, porque é a que vai dar o primeiro passo de conscientizar. Sim, a gente tem os primeiros estudos
agora, já tem alguns anos que saíram nesta população. Qual é a incidência, qual é o comportamento do câncer de colo de útero nesse pessoal, nessas meninas, nessas mulheres hoje que já foram vacinadas, né? Então, assim, e aí a erradicação vai vir agora para as próximas gerações, que nós precisamos vacinar 90% da população e ter o rastreamento em 70% das mulheres dos 25 aos 65 anos. Papa Nicolau, dos 25 aos 65 anos. Quem quiser escolher. Então, o objetivo do nosso bate-papo hoje é conscientizar todo mundo, né? Saber do Márcio. O câncer de colo de útero é o terceiro câncer mais frequente na população feminina, tá bom? O câncer de mama é disparado primeiro, mas ele ginecológico é o segundo, de todos os cânceres é o terceiro. Tem muitos cânceres, mas o que chama atenção é que ele é o câncer prevenível. No nosso país ele é o terceiro. Nos países que tem medidas de prevenção eficientes, ele chega a ser o 13º, o 14º causa de câncer de câncer na mulher. Como que a gente consegue fazer isso? Prevenção. Vacinação das meninas dos 9 aos 14 anos e a realização do Papa Nicolau dos 25 aos 65 anos. É assim que a gente vai conseguir prevenir. Eu, mulher que estou ouvindo, o que eu posso fazer? Vacina, se até os 25 anos pode vacinar. Se eu tenho um filho, uma filha dos 9 aos 14 anos, vacinação. E dos 25 aos 65 anos, realizar um acompanhamento anual com o médico ginecologista todo ano, e ele vai conversar. Pode colher o Papa Nicolau todo ano? Pode. Se tiver 2 Papa Nicolais em 2 anos consecutivos, negativos, normais, sem nenhuma alteração, ela pode esperar 3 anos. Isso não significa que a mulher tenha que ficar fora do ginecologista. Não vou nunca mais no médico. Não, tem que estar todo ano lá. Tchau, doutor Guilherme, eu só volto daqui 3 anos, nunca. Não, isso nunca, até porque tem outras coisas. Então, assim, acho que se a gente resumir é isso. É assim que a gente vai conseguir prevenir um câncer. E assim, a consulta com o ginecologista, ela deve ser frequente, como a gente falou, nem só por isso. A mulher nessa idade já começa a pensar em ter filhos. Então, é muito importante ela estar saudável. Sim. Com certeza, tudo. A menina vai ter as mudanças da puberdade, depois vai ter início da vão ser os grandes marcos, né? Sem falar a rotina do dia a dia. Outro dia eu tava comentando aqui, você tava, Zé Augusto? Eles deram risada. Que eu falei tentei explicar o que é TPM, porque o homem eu acho que nunca vai entender. Não, acho que eu estudo, gente, mas assim, saber o que é, Senti, eu falei outro dia, eu achei que eu tava com o cão no corpo. Eu tenho certeza. Não, porque a mulher fala, eu sei que muda. Só que eu não tenho a consciência no dia. Aí só eu depois brigo com meu marido. Aí depois... É Guilherme também. Eu soltei os cachorros, nossa, coitado. No dia seguinte, a mulher vai entender, desceu pra mim. Sim. Aí eu falei, era isso. Coitado. Com certeza. Agora muda já muito. Foi. Aí no dia seguinte, eu sou a docinho. Entendeu? O amorzinho. Aí pronto, eu tô bem. Acabou. Eu tô feliz. Pode cair o mundo? Não, vai passar. Mas no dia anterior era o cão no corpo. Ou seja, essa questão hormonal também é mais do que importante fazer um acompanhamento. Tudo do médico, do ginecologista. Se for alguma coisa que incomoda muito, né, dentro de todo o contexto, o ginecologista pode conversar com você. Se for uma coisa que impacta muito a qualidade de vida, tudo, o ginecologista pode ter. Então, desde a menina que começou as alterações na puberdade, a menina que vai iniciar a vida, vai começar a namorar, um namorado, um marido, vai casar, o planejamento de ter filhos ou não, a gente sabe que a gente está cada vez mais postergando, as mulheres estão cada vez mais postergando a idade para querer ter filhos, acima dos 30, 35, 40, tem a Cláudia Raia que teve agora aos 50, lógico, fora da curva, mas só para citar o extremo. As alterações, aí a mulher vai começar a entrar na menopausa, vai ter as alterações hormonais e tudo isso. Então, assim, o ginecologista vai estar ali do lado da mulher o tempo todo, para ajudar a esclarecer tudo. O homem precisa, não sei, né? E quanto mais perto, menor o risco de ter coisas piores, com certeza, como o câncer que a gente está falando. Câncer de colo de útero, que é prevenível, o diagnóstico precoce do câncer de mama, entendeu? Vai ajudar. Doutor, eu quero engravidar. Vai ajudar, às vezes pode dar um remedinho, uma suplementação que vai ajudar a diminuir riscos, sempre a gente vai falar, diminuir riscos da gestação.
no início da atividade, pode orientar, teve uma mudança no corpo, teve alguma coisa, a mulher está envelhecendo, teve alguma outra coisa, está entrando na menopausa, então assim. E aí, se você tem o ginecologista que está te acompanhando, a qualidade do atendimento, para citar um caso, vamos falar do outro câncer, o câncer do útero, né? Porque o útero é uma pera, né? O colo do útero é como se fosse a entradinha do colo, que seria onde tem o cabinho da pera. A gente tem o câncer que começa no meio do útero. Geralmente isso é um pacientes mais velhos da menopausa. Um paciente que acompanhava com o seu ginecologista e por conhecer a paciente durante os exames, os sintomas, tudo, pediu um exame de ultrassom precoce, não tinha sintoma, não tinha nada, isso não é anormal, não existe ultrassom para rastrear todos os cânceres, a gente não faz isso, mas por ele conhecer a paciente ao longo dos anos, ele viu uma alteração, eu acho que isso aqui foi lá, biopsiou e tinha um câncer inicial. Bem inicial. Bem inicial. Então é muito importante estar com o seu médico acompanhando. Que é se a gente. Vamos para tudo, né? Aquele paciente que tem o médico da família, para diabetes, tudo. Tá, é a prevenção que eu falo. Então tá acompanhando. Essas são medidas, atividade física, alimentação, tá acompanhando, prevenção, tudo isso. Aí você não vai precisar tirar útero, não vai precisar operar. Já tirei da minha cabeça a operação, pronto. É só cuidar. Que vai dar tudo certo. Mas eu falei de operar porque existe. Não tem. Eu associei muito com o câncer de mama. Que algumas mulheres. Não foi a Angelina Jolie. Que tirou porque poderia ser. Existem alguns cânceres que a causa do câncer é uma alteração genética. É uma mutação genética. Tá bom? Esses cânceres, aí não tem como, porque aí o colo de útero, a causa é que? Infecção pelo vírus do HPV. Não é o então, mesmo que caso. A gente quer a vacina. Não quer infecção e pronto. Então, a gente quer medidas para prevenção de baixo risco. A vacina, o Papa Nicolau, tudo isso de baixo risco. Essas pacientes, não dá pra gente mudar a genética delas. Tá no gene. A causa, o risco é os genes. Essas são cirurgias redutoras de risco. Olha o risco de novo. Então o que o pessoal faz? Tira o tecido mamário e tira os ovários, porque esses pacientes podem chegar no risco até 70% a 80%. A paciente, aquela paciente que tem mutação genética, tem o risco de 70% a 80% do risco do câncer de mama no ovário. Entendi. Então a gente, porque aí só que o risco é muito grande. Aí justifica. Já tá ali, né? Só que o risco é genético. Então, essa cirurgia redutora de risco é pra pessoa, pro paciente que tem uma mutação genética. Aí não tem o que a gente não tem como mudar a genética, as células, entrar dentro do DNA, mudar o DNA da pessoa. Então o que a gente faz? A gente faz cirurgias. Existem outras mutações também para câncer de útero e de ovário, onde a gente faz a retirada do útero, faz a retirada do ovário. Que é um caso muito diferente do câncer de colo de útero. O colo de útero, a causa é a infecção. Qual é a prevenção? Fazer a vacina e o rastreamento com o Papa Nicolau. A mutação genética, como que a gente pode prevenir? Aí a gente faz a cirurgia, porque aí não tem como entrar e mudar o DNA da pessoa. O câncer de cólon, fazer rastreamento com colonoscopia. Então, cada câncer é uma doença diferente. Existem, mas para Angelina Jolie foi um caso muito emblemático, né, na época. Bom, então conversamos com o Dr. Guilherme. Eu tenho uma amiga que mandou WhatsApp que falou que é isso mesmo. Quando tá de TPM, a gente fica com o cocô no corpo. Inclusive, a gente pode, numa próxima, falar sobre o que é normal. Tipo, se é normal ter cólica. Qual é a cólica normal? Ou qual é aquela cólica que fala, opa, não tá legal isso aí, temos que olhar. Então, março também é o mês de conscientização para endometriose, que é uma doença que vem sentindo muito e está diretamente relacionado à dor de cólica. Tudo. Teve uma paciente que me procurou no consultório esses dias que falou, doutor, eu não sabia que era normal viver sem dor. Porque desde a época do colégio, a gente... fulana tá com cólica. Foi embora, tá com cólica. Então a gente começa a achar que vai chegando perto dos dias e fala, já sei, já tô esperando. Doutor, eu tava acostumado com aquilo. Pra mim, viver com dor era o normal. Olha, e não é normal. O dor é um sinal de que tem algo errado aí. A gente fala então no próximo sobre as cólicas, as dores da menstruação e quando é importante a gente procurar e entender o que é normal.
Então, combinado, nós vamos marcar uma próxima, porque o assunto está muito interessante. E fica o alerta aí para você, se você tem a idade de tomar vacina, vá tomar a vacina, senão você leva sua filha. Muito obrigada, doutor Guilherme, e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E você continue com a gente na programação da Jovem Pan. Você está ouvindo Manhã Pan Catanduva.